e hoje nós vamos contar a história do milagre do seu Arno Klauk. Fique com a gente. E hoje é dia de correr no Instituto Figlie di San Camillo, aqui em Roma, fica nas proximidades de Roma, e nós estamos aqui perto da santa que foi santificada por um milagre alcançado por um brasileiro, mais exatamente da região de Missal, no Paraná. Santa Josefina Vanini, que é a fundadora da nossa congregação. Ela nasceu e morreu em Roma, e juntamente com o padre, que hoje é bem-aventurado Luiz Tesa, iniciou o ramo feminino dos camilianos, porque os camilianos foram fundados em 1500 por São Camilo de Leles, porém não tinha a parte feminina. E no ano 1892, Santa Josefina Vanini e o bem-aventurado Luiz Tesa iniciaram as Filhas de São Camilo, que é o ramo feminino das irmãs, que temos como carisma, missão no mundo, aquela de cuidar dos doentes. E a nossa vida é oferecida para o cuidado dos doentes. Somos irmãs religiosas com os normais 3 votos, que é aquele de pobreza, castidade e obediência. E como filhas de São Camilo temos também um 4º voto, que é de cuidar dos enfermos, dos doentes, mesmo com o risco da vida. Nós damos a vida para cuidar dos doentes. E Santa Josefina Vanini foi beatificada em 1994, que é, digamos assim, a primeira etapa do caminho da santidade. E ela também, digamos assim, por sua intercessão, houve um milagre na Argentina. Uma senhora estava com câncer na cabeça e foi curada por intercessão de Santa Josefina Vanini. Depois dessa primeira passagem, que é a beatificação, a santificação, é necessário um outro milagre. E dessa vez o milagre aconteceu no Brasil, na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Um senhor paranaense, que hoje mora em Missões, perto de Matelândia, Missal, ele caiu, teve uma queda muito grave, aproximadamente 11 metros, que ele estava trabalhando na construção de um prédio, onde hoje é uma casa de repouso para idosos, que se chama a Josefina Vanini, e tinha o vão do elevador que estava vazio, e ele o mestre das obras ali pediu para ele cobrir, porque tinha perigo que alguém precipitasse dentro, e foi ele mesmo que caiu dentro desse vão, mais ou menos 10 metros e meio, 11 metros, e não é que ele teve tempo de invocar alguém, porque são questão de segundos. Porém, ele sempre confiou a sua vida, o seu trabalho a Josefina Vanini. E pedia sempre a proteção, rezava que a madre não ajudasse para que não acontecesse nada. Mesmo as irmãs daquela comunidade rezavam sempre, pedindo que protegesse os trabalhadores. E quando ele caiu, ele teve o tempo só de dizer: mãe, minha mãe me ajude. E caiu, o filho dele se desesperou, porém não aconteceu exatamente nada. O filho dele encontrou ele no fundo porque além tinha 1,5 metro de escavado, e tinha água, sujeira, tudo aquilo que eles encontravam, colocavam lá dentro, né? Era tipo um lixão ali. Ele caiu e não aconteceu exatamente nada. Somente um cortezinho no lábio superior. Levaram ele para o pronto-socorro, mas nada. Depois de 2, 3 dias ele já voltou a trabalhar. E esse foi o milagre reconhecido pelo Vaticano, que levou então à canonização de Santa Josefina Vanini, dia 13 de outubro de 2019. Então hoje nós a invocamos como santa, protetora com certeza dos doentes,
Mas muitas mulheres que não conseguem ter filhos vêm pedir a sua intercessão. Estamos na cidade de Missal, no Paraná, e eu vim conhecer o seu Arno Klauck, que vai contar a história de vida dele, a história do milagre dele. Seu Arno, muito bom dia. Bom dia. Eu estou muito feliz de participar, de contar um pouquinho da minha história, que eu caí, que eu sofri aquele milagre na Sinop. Seu Arno, é muito bom que o senhor toma seu tempo para contar para nós. Essa história começou quando nós estivemos em Roma, fazendo uma visita lá em Grotta Ferrata, onde tem a igreja onde está sepultada Santa Josefina Vanini. Seu Arno, conta para nós como é que o Arno foi parar para trabalhar nessa construção, que era uma obra já da congregação Filhas de São Camilo. É que eu morava na Sinop, né, daí eu já trabalhava em construção. Aí o seu Nilson Bastos, que na realidade era o meu patrão lá, né, eu tomava conta da obra um pouco. Aí eu trabalhava lá, né, ajudar ele. E daí quando um dia ele veio lá, aí ele falou para mim, você tampa os fossos, né, que tinha, né? Certo. Porque as irmãs uma de São Paulo e a outra de Roma, que é a irmã Bernadette, eles iam vir para visitar a obra, né. Aí ele pediu para trancar o fosso em cima, né. Para não ter perigo. Para não ter perigo, por causa que elas podiam cair dentro, né? Sabe, sim, as irmãs, é tudo aberto, né? Piso, tudo a laje feita, mas daí aquele buracão, né? Daí podia cair dentro, né? Aí eu peguei e tampei um, porque tem dois, né? Tem um na frente e outro atrás, né? No fundo da obra, né? O da frente eu tampei, daí faltava, era 11 horas mais ou menos, aquele dia. Aí eu falei pro Antônio, que ajudava, falei para ele, ó, vai lá embaixo, corta os pau para nós tampar o outro. Aí quando ele foi cortar lá embaixo, enquanto que eu tava pregando o primeiro, cercando ao redor, né? Para não cair, aí ele foi cortar os pau lá embaixo e trouxe para cima. Aí quando terminei o primeiro, aí eu fui lá no outro lá para tampar. Aí quando eu fui, que o meu filho já tinha erguido duas paredes, um lado e outro lado, na frente ficou aberto e um lado aberto. Aí tu sabe que dá aquelas 5 minutos de bobeira na gente, né? Aí eu peguei aquele pau que ele tinha cortado dois para nós atravessar, então as taubas, né? Aí eu peguei, queria encaixar, fiz um buraco na parede que meu filho tinha levantado, fiz um buraco para encaixar a madeira dentro. A primeira vez não coube dentro, não deu para colocar no buraco que eu fiz. Aí tinha uma espera de ferro, assim, eu me segurei com uma mão e coloquei, né? Não foi. Aí que eu te falei, daí dá aquelas 5 minutos de bobeira na gente. Aí eu peguei, coloquei o pau em cima das botinas, né? Na frente no bico, e abri o buraco mais. Aí quando fui colocar a segunda vez, peguei com duas mãos o pau, fui colocar dentro do buraco, ele tinha me cortado o pau muito curto. Aí escapou. Atravessou. Daí ele atravessou para o outro lado e o pau caiu do outro e eu desci junto para baixo. Aí a única coisa que eu me lembro, né, na hora ali, eu falei assim, minha mãe me ajude. Eu só dobrei os braços, juntei os braços assim e fui de bico para baixo. Né? Quase 11 metros, né? Quase 11 metros, 10 metros e 80 documentado. Foi feito, daí dali eu saí, para contar mesmo, daí eu saí, caí lá embaixo de pé. Aí o meu filho, quando eu cheguei lá embaixo, meu filho já estava lá, ele estava lá em cima ajudando, numa outra parede, aí ele já estava lá embaixo. Daí me ajudou, eu falei para ele, me ajuda a puxar para fora, me sentaram em cima de um comprensado na frente. Daí eu me sentei em cima, né, daí eu falei para ele assim, daí, como é que vai ficar agora? Daí meu filho falou assim, não pai, eu já chamemos o Nilson. Aí peguei e falei para ele assim, me ajuda a levantar. Daí ele falou, não pai, fica sentado aí. Não, me ajuda a levantar. Quando ele me levantou, eu fiz todo o movimento com a cabeça, com as pernas, as coisas. Aí eu falei para eles assim, ó, fiquem tranquilos que não quebrou nada, eu tô vivo, tô feliz da vida. Tranquilo. Um verdadeiro milagre mesmo. Aí eu peguei dali, saí caminhando até na frente, tinha um banco na frente, eu me sentei no banco lá, daí o Nilson chegou. Eu falei, o que deu, Arno? Eu falei, caí, né, fazer o quê, né? Mas eu tô vivo, né? Então não é, meu vizinho, não é por causa que tá vivo, por causa do milagre, não é por causa de estar vivo, por causa daquela queda. Eu sempre falo assim, vivo, podia estar, mas podia estar vegetariano do resto da vida. Porque eu caí 3,5 metros de ponta cabeça, pode passar a mão na cabeça aqui, ó, que tá chato, que caí de ponta cabeça, e não deu nada. Né? Aí foi levado para o hospital, daí do hospital, entrei no hospital, era 11h15 para o meio-dia, eles me levaram, Nilson me levou. Saí de lá 3 horas da tarde. Os médicos refizeram 3 vezes todos os exames, tudo que tinha que fazer, eles queriam achar alguma coisa quebrada. Impossível, né? Queriam achar alguma coisa quebrada. E caiu no meio da pauleira, né, senhor? E aquela parede que o meu filho levantou, tudo aqueles tijolos veio junto. E não me pegou nada. A única coisa que deu um cortezinho no lábio assim. Aí quando eu estava sentado em cima do comprensado, sabe? Daí o Antônio estava uns 3 metros na minha frente parado. Aí eu tinha um calor assim por dentro, me parecia um calor subindo. Aí quando fui passar a mão na boca assim, daí encheu de sangue, sabe? E o Antônio veio mais perto e falou, não se preocupe que é só o lábio estourado. Só estourou o lábio. Só estourou um lado. E esse lábio estourou por causa do capacete. Mas e nos próximos dias teve muita dor? Isso foi normal? Como? Não, assim foi normal. A única coisa que tinha, eu falo a verdade, se eu não tivesse a minha mulher junto de noite ou de manhã para levantar, eu acho que não conseguia levantar. Por causa da nuca. Ah, sim. Me doía. Que bateu não é a que cabeça, doía, né? sabe? Quando eu virava a cabeça assim, parece que estava tudo travado. Né? Mas mesmo assim eu fiz 10 sessões de fisioterapia, né? Depois. E quanto tempo o senhor trabalhava lá já? Lembra assim, até que aconteceu o milagre? Olha, até que eu estava trabalhando lá, acho que uns 5 meses por aí, né? E em tudo, naquela obra, até que
Até que nós terminou nossa parte, nosso serviço, que era do Nilson, eu trabalhei 7 meses, né? No serviço ali, que eu tava cuidando daquela obra. E depois continuou trabalhando ainda? Sim, continuei trabalhando sempre. Olha, eu caí, daí isso foi bem assim, ó. Não sei se a documentação de repente tem alguma coisa meio atravessada, né? Mas eu me lembro hoje ainda que foi numa segunda-feira, terça não fui trabalhar porque era carnaval, quarta não fui trabalhar porque era quarta-feira de cinza. Parece que tudo encaixou ainda, né? Quinta-feira de manhã, liguei pro Nilson, falei pro Nilson assim, Nilson, eu vou subir pra lá. Ele falou, não seja louco, quando caiu numa altura dessa, fica em casa. De tarde peguei a bicicleta, tô trabalhando até hoje. Por causa daquilo ali, nunca parei de trabalhar. Olha só, realmente. Nunca. O senhor se sente agradecido ainda hoje pela intercessão da Santa Josefina, junto a Deus, pelo milagre? Eu me sinto muito agradecido e agradeço, eu posso dizer a verdade, agradeço por muitas pessoas, né, que me ajudaram, já, esse aqui da missal, lá em cima também. Mas eu sinto, eu falo a verdade, você sem a Santa Josefina Vanini não sou mais ninguém. Isso, o senhor é devoto dela ainda hoje? Ainda hoje. E outra coisa, meu vizinho, que eu posso te dizer, isso aí eu tenho prova da mulher, pode provar. Olha, tem muita coisa que às vezes eu fico sentado, de noite, sento na cama, rezo e falo para ela assim, ô Santa, não me deixa sem serviço. Eu preciso trabalhar ainda. Olha, não demora 2, 3 dias, aparece o serviço. Como que foi estar na presença do Papa? Como foi esse sentimento? Esse é um sentimento que para mim foi uma coisa que eu nunca sonhava, sério mesmo. Porque para eu ir para Roma, eu tenho que agradecer hoje, falar isso aí, ó. Eu agradeço muito do fundo do coração o padre Agostinho, que era o padre da missala ali, que agora está medianeira. Que eu, para ir para lá, eu vou te contar sinceramente a verdade. Ó, para eu ir para lá, para Roma, eu não tinha 50 centavos. Não tinha nada. Eu tinha que estar 8 dias para nós viajar. E não tinha condições ainda? Não tinha dinheiro. Faltou uns 3 dias, mais ou menos, 3 para 4 dias para nós viajar. Aí o Agostinho, a secretária ligou para mim e falou, Agostinho quer falar contigo. Daí quando eu cheguei ali, aí ele me arrumou, a missal me arrumaram 2,5, Foz arrumou 2,5 e as irmãs de Matelândia me arrumaram 1.500. E era o dinheiro. Foi o suficiente para ir. Mesmo na dificuldade financeira, o senhor continua sendo agradecido? Eu agradeço todo dia. Todo dia. Que bênção, né? Que bênção. Deixa uma mensagem aí para as pessoas, especialmente as pessoas de missal, que às vezes também estão na dificuldade, que estão sem fé. O que o senhor poderia dizer como uma mensagem final? Olha, eu só peço que todo mundo não se esqueça do outro e que tenha fé, que tudo vai dar certo. Que altos e baixos sempre existem, mas que tenha fé e acredita em Deus, acredita no santo, ou seja, para quem quiser, mas acredita, tenha fé, que as coisas vão melhorar. Vamos ter fé que melhora. Que bom. Seu Arno, muito obrigado pelo tempo do senhor. Mas eu que agradeço. Nós temos a honra de estar na presença do padre Dietri, que é pároco aqui da paróquia de Missal e que também vai nos trazer um pouquinho do sentimento que é para Missal de ter um morador tão ilustre que nem o seu Arno Klauck. Para nós é uma alegria estarmos tão perto de alguém que recebeu um milagre de uma santa, da Santa Baquita Vanini, através da fé, né? Então isso nos conduz a ter mais fé, né? Confiar na intercessão dos santos, saber que Deus age, né? Através dos nossos pedidos, das nossas orações. Então o Senhor Arnold aqui é um sinal para nós de como é importante nós manter a fé viva, a esperança em Deus, que Ele é o único que pode nos salvar. Então peço a todos que continuem rezando, peço a intercessão dos santos. Os santos são os amigos mais próximos de Deus e os santos querem que nós aumentemos a nossa intimidade, a nossa amizade com Deus. Então que bom que Missal colaborou no processo de canonização, né, através do nosso querido Arnold. Deus abençoe a todos, permaneçamos unidos na oração. Acho que é um momento importante também, né, padre, de a gente agradecer a todas as pessoas que, de uma ou de outra forma, também colaboraram financeiramente para que o Arno e a sua esposa pudessem estar lá presentes nesse momento, que inclusive ele foi recebido pelo Papa. Sim, isso é muito importante, né? A pessoa estar lá diante do Papa, diante da que representa toda a igreja, como esse sinal tão importante. Que bom que a nossa comunidade ajudou. Agora nós estamos aqui agradecendo a Adriane, que foi quem ajudou a localizar o seu Arno Klauck. Adriane, gratidão imensa. Conta para os nossos amigos do canal aí como é que aconteceu isso num dia tão triste da vida de vocês, né? Que isso. Perdeu a avó, né? Foi até onde eu conheci o seu Newton, né? Não conhecia ele. E foi no velório da minha avó materna, que então conheci seu Newton. E ali, através de uma conversa, como nós moramos aqui em Itaipulândia, então,
ele pediu se a gente por acaso conhecia, né, o seu Arno lá de Missal e tal. Como a gente não conhecia, eu tenho um amigo que trabalha na cidade de Missal e então pensei em pedir ajuda para ele. E foi então através desse amigo que a gente conseguiu o telefone do seu Arno, tanto dele quanto da esposa dele. E aí então a gente conseguiu passar para o seu Nilton o contato do seu Arno. E foi a partir daí que de fato a gente começou as conversas. Valeu, muito obrigado. Nada, imagina.